Graça e paz, amados. Que alegria podermos compartilhar mais um dia, mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos na nossa campanha 70 vezes 7. E se você perdeu alguma das transmissões, eu te aconselho aí na página ou entre em contato comigo, eu posso mandar para que você acompanhe. No primeiro dia nós falamos sobre o tema da nossa campanha, amor e perdão, e no dia de ontem falamos sobre Gênesis. Hoje estaremos falando sobre Êxodo. O livro de Êxodo, esse nome significa saída, ele narra a saída do povo de Israel, do povo hebreu, do Egito. Eles estavam cativos no Egito, Deus levanta Moisés para que libertasse o povo. Mas como isso? Se nós terminamos o livro de Gênesis dizendo que José leva sua família para o Egito numa condição favorável. José era governador do Egito. E aí ele leva para que eles possam escapar da fome que José havia profetizado ao interpretar o sonho do faraó. Era um grupo pequeno, em torno de 86 pessoas. Mas nós vamos ver que no versículo 5 do primeiro capítulo de Êxodo diz: se levantou um rei que não conhecera José. Já havia passado muitos anos. Na verdade, o povo hebreu fica no Egito 430 anos no total. Então haviam passado muitos anos já. E esse novo rei, o faraó, ele olha para o povo hebreu e eles eram imensos, era muita gente. Afinal de contas, foram para o Egito numa condição favorável, morando em boas terras, podendo as famílias se desenvolverem e já haviam passado gerações. Então agora era muita gente. E temendo uma rebelião, um golpe de Estado, ele então aprisiona e ele escraviza o povo hebreu. O lamento do povo chega ao ouvido do Senhor. E o Senhor então levanta Moisés para libertar o povo. Moisés, um hebreu, mas escapando de uma cruel ordem do faraó de que todos os recém-nascidos do sexo masculino, todos os homens fossem mortos. A sua mãe o coloca num cestinho vedado com betume e ele vai flutuando pela água e a princesa, a filha do faraó, encontra o bebê e o cria como seu próprio filho. Então Moisés, o nome dele significa tirado das águas, justamente porque foi onde a princesa o achou. Deus, desde o início, está sempre e estava no controle de tudo. Ele cuidou para que Moisés chegasse até a princesa. Moisés foi instruído em toda a arte, ciência, cultura, táticas, tudo do Egito. O Egito era a nação mais desenvolvida da terra. Mas Moisés, aos 40 anos, no primeiro período que ele vive muito bem a sua vida, vive como um príncipe do Egito. Ele então acha que está na hora dele libertar o seu povo. Ele vê um hebreu sofrendo e ele tenta pelo seu próprio braço libertar o seu povo. A verdade é que Moisés achou que ele era o cara. E aí ele foi perseguido e se tornou um foragido porque ele era um assassino. Ele mata o egípcio que estava machucando, que estava maltratando o hebreu. Ele foge para o deserto e passa um novo período de 40 anos. Moisés saiu do Egito, mas Deus precisava tirar o Egito de Moisés. Moisés então tem um encontro verdadeiro, pessoal, presencial com o Senhor. Um encontro que mudou a sua vida, um encontro que mudou a sua história, um encontro que mudou a sua natureza. O próprio Moisés, ao final do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós vamos estudar, já estamos no segundo hoje, ele chega a declarar que Moisés era o homem mais manso sobre a terra. Mas esse é o mesmo homem que no início matou um egípcio tentando fazer justiça com as próprias mãos. Então, é muito interessante olhar essa virada. O povo foi como um convidado, agora é escravo. Moisés, que era um convidado, agora é um foragido. E o Senhor mesmo assim o escolhe para libertar o povo. O livro de Êxodo ele se divide em 3 partes maiores, 3 grandes partes que nós poderíamos definir. A primeira é até o capítulo 18, e a ênfase é o poder de Deus. Deus se revela a Moisés através de sinais, começa com a sarça ardente, depois com sinais que ele dá a Moisés de prova, e depois as pragas, as famosas pragas que ele lança sobre o Egito para libertar o povo. Depois, a segunda parte é a questão da lei. Moisés leva, então, finalmente, quando ele tira o povo do Egito, ele leva o povo do Egito até a beira do Monte Sinai, onde ele havia recebido, no encontro com o Senhor, onde ele havia recebido toda a orientação de Deus, para que o Senhor pudesse dar a lei. Então, ali nós temos os 10 mandamentos, que é a primeira lei escrita do povo hebreu ou judeu, né?
E temos também várias ordenanças, de forma civil, Deus orienta toda a vida para que aquele povo permanecesse junto como um só povo. E por fim, nós temos a ênfase na presença do tabernáculo, ou seja, na presença de Deus com o povo. Deus decide que vai tabernacular com o povo, ou seja, ele vai habitar entre o povo. O Senhor agora vai andar com o povo. E quando Deus andava, o povo andava. Quando Deus parava, o povo parava. Isso através da coluna de fogo, da nuvem, que nunca se apartaram do povo. Mas o próprio Deus agora tinha uma casa em meio do povo, uma tenda, o tabernáculo. É muito interessante o livro de Êxodo, é uma história muito gostosa de se ler e eu te convido a ler. Mas eu queria ter um destaquezinho pequeno. Como o livro é muito grande, nós não temos condição de falar tudo agora, eu queria ler para você um versículo que está no capítulo 4 de Êxodo. Quando Deus chama Moisés, levanta Moisés para ser, e finalmente agora aos 80 anos, a fim do segundo período de 40 anos de sua vida, depois ele ainda fica mais 40 anos à frente do povo no deserto, guiando o povo até a terra prometida. Mas quando Deus chama Moisés, Moisés disse: Senhor, não vão acreditar em mim, eu não tenho nada para provar. E então o capítulo 4, verso 2 diz: Perguntou-lhe o Senhor: O que é isso que tens na mão? E respondeu-lhe: Um bordão. Então disse: Lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se transformou em um bordão, em um cajado de novo. E ele disse: Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Queridos, eu queria chamar muita atenção para você para o versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: O que é isso que você tem na mão? E ele disse: Um bordão, um cajado, uma vara. Me chama muita atenção isso. Deus não disse para Moisés: Olha, aqui estão tanques de guerra, armas laser, que nem existia naquela época. Deus não disse: olha, tem aqui bigas, que eram os carros, puxados por cavalos de guerreiros. Deus não falou: aqui está um exército para você lutar. Deus não pediu a Moisés, se fosse nos dias de hoje, ele não falou: o que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho um diploma de 2º grau, eu tenho um diploma do 3º grau, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Deus não pediu a Moisés, disse: o que você tem na mão? E ele disse: eu tenho uma carteira de trabalho e eu recebo um salário muito alto. Ou eu tenho a chave de um carro importado, ou eu tenho a escritura de uma casa linda, maravilhosa, ou eu tenho aqui o meu cartão do banco com uma conta recheada de milhões. Muitas pessoas têm deixado de vir a Deus e de fazer a vontade de Deus porque acham que não tem nada para oferecer a Deus, que não tem nada para servir a Deus, que não tem utilidade, que são muito pequenos, que são muito fracos. Eu queria te dizer, Moisés tinha um pedaço de pau na mão dele. E sabe o que é mais maravilhoso? Nós não temos nada para oferecer a Deus mesmo. É Ele. Ele tem tudo. É Ele que nos capacita. É Ele que nos torna alguém útil aos seus próprios olhos. Ele é Deus. É pela força do braço dele. Quando Moisés tentou libertar o povo por conta própria, assassinando o egípcio, tudo que ele conseguiu foi se transformar num foragido. Quando ele finalmente aprendeu a cuidar, a zelar, a andar pelo deserto, a cuidar de ovelhas, e agora ele era um homem que se preocupava mais com a necessidade das pessoas do que com a sua própria vontade de fazer algo, então Deus falou: agora você está pronto, agora vai lá. Mas Senhor, eu não tenho nada. Pega esse pedaço de pau, porque é pela minha palavra que você vai, é porque eu estou te comissionando, é porque eu vou contigo. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem vivido até agora. E eu não sei se você tem vontade de servir a Deus de uma forma intensa, especial, ou se você nunca pensou sobre isso. Ou talvez quando você pensa sobre isso, você fala: mas eu não sou um crente daqueles, ou eu não sou um servo daqueles, ou eu não sou como fulano, eu não sou como aquela outra pessoa. Eu quero dizer para você o que Deus disse para Moisés: vai. O que você tem na mão? Senhor, eu não tenho nada, então usa tuas mãos porque eu vou fazer você usar. Eu tenho um pedaço de pau, então usa o pedaço de pau.
Deus não quer que você ganhe na loteria para servir a Ele. Deus não quer que você se forme o mais inteligente do mundo para servir a Ele. O Senhor fez você do jeito que você é. Ele te conhece e Ele ama você. E você pode ser bênção nas mãos de Deus. Porque você sozinho, com Deus, é maioria. Moisés, um único homem, venceu a maior nação da terra da sua época, que era o Egito. O exército invencível, a nação, os muros intransponíveis, a nação invencível, ele venceu pelo poder de Deus. E em nome de Jesus, você vai vencer pelo poder de Deus. Entregue-se a Ele, curve-se diante da vontade de Deus e experimente o seu amor e perdão. E seja ou se tu uma bênção, como Deus havia falado para Abraão, Isaque e Jacó. Povo de Deus, se tu uma bênção.